como planejar de forma eficaz? Qual o melhor planejamento? Gustavo, vou dar algumas diretrizes aí. Você precisa reservar 20 minutos de foco total nessa atividade e utilizar uma ferramenta de planejamento para escrever suas demandas para a semana, seguindo 4 passos aí para planejar sua semana. Então, isso daqui é uma recomendação de um treinamento do próprio Christian Barbosa, onde ele trata justamente sobre a questão de planejamento. E o Christian é um grande especialista nessa questão de planejamento. Primeiro passo, antecipar possíveis urgências. Então, durante esses 20 minutos, os primeiros minutos, é você olhar para aquilo que está agendado e o que pode se tornar urgente? Como que eu posso me antecipar para prevenir urgências? Exemplo, esse evento Perguntas e Respostas, a gente recebeu essas perguntas de forma antecipada. E a gente precisaria, então, né, abordar essas perguntas aqui para que quando chegasse aqui tivesse mais preparado para trazer algumas recomendações, algumas dicas mais eficientes para vocês. E aí, diante disso, essa possível urgência, como que eu faço para me antecipar? Eu crio uma atividade de antecipação mesmo, um follow-up. Eu recebi realmente essas perguntas no dia de ontem, porque se não tivesse recebido essas perguntas, no início do dia de hoje, já começa a se tornar muito urgente, devido ao que já está planejado. Então, essa atividade me faz prevenir a urgência. Outra questão, se eu tenho uma apresentação para hoje, por que não antecipar 2 dias para a apresentação já estar pronta? Segundo passo, tirar suas demandas da cabeça. Descrição, duração e tríade do tempo. Então, descreve o que fazer, quanto tempo precisa para fazer e qual que é a classificação, importante, urgente ou circunstancial. Terceiro passo, agendar atividades ligadas ao quê? Às suas metas e projetos. E quarto passo, organização pessoal. Ambiente físico, lógico do conhecimento. Então, aqui na minha mesa de trabalho, né, eu considero como uma estação de trabalho. Se eu tivesse que ir para uma outra mesa, o que eu precisaria que tornasse a minha gestão de trabalho produtiva? Exemplo, eu tenho aqui um escaninho, com 3 repartição, né? Uma caixa de correspondência. Então, isso me ajuda a capturar ali na primeira bandeja as coisas de forma muito prática, sem tomar o meu tempo. Tem aqui, por exemplo, um caderno para ir anotando algumas questões que estão acontecendo que eu precisasse registrar. Então, isso me ajuda a ter esse controle e depois poder trazer isso para o ambiente adequado. Outra recomendação final seria: o melhor planejamento é aquele que aumenta a sua liberdade de escolha. Essa é uma filosofia que eu defendo. Se você aumenta a sua liberdade de escolha, quer dizer que na hora que você vai fazer, você pensou o que você quer fazer, mas você pode decidir novamente sobre aquilo. Como dizia Stephen Covey, né? A gente deveria ter metade do nosso tempo planejado e 50% não planejado, para justamente ter bastante espontaneidade. Mas esse 50% planejado é para a gente ter uma estrutura que leva a gente para onde a gente quer, mas que na hora que a gente for decidir fazer, a gente ainda tem mais uma escolha. Faça o que está agendado ou aquilo que surgiu. E, por fim, a melhor perspectiva de planejamento, na minha opinião, é o planejamento semanal. Esse, para mim, a gente tem uma visão ali de 168 horas, o que você não pode fazer num dia, você faz no outro, e você pode equilibrar a sua vida aí numa semana. Talco, agora é com você. Já falou tudo, mas o planejamento que eu faço realmente é o semanal. Eu geralmente faço planejamento semanal ou na sexta-feira, no final do dia, ou no final de semana, num dia mais tranquilo, ou no sábado, no domingo. Eu sempre reservo um período, pelo menos uma meia horinha, para olhar a minha próxima semana e planejar. E, além disso, eu tenho também algumas tarefas no meu tríade de revisão do meu planejamento mensal, todo mês, né? Então, hoje é um dia que eu tenho uma tarefa de planejamento mensal. Antes de começar o próximo mês, eu sempre penso: o que eu vou fazer no mês seguinte, né? Quais tarefas são importantes eu fazer, eu realizar, para me aproximar dos resultados que eu quero atingir. Então, planejamento mensal, nesse nível, eu também gosto. E aí eu encaixo, né, durante as semanas, distribuo durante as semanas.